parabenizar a todo mundo que está fazendo essa maratona com a gente. De instituição. A conexão não está muito boa, será que é a minha? Muito bem. E agora, só falar um pouquinho aqui do nosso presente. O Jackson Araújo mandou para a gente baixar, fazer download aqui, o link dos 2 livros dele, Trama Afetiva, para todo mundo que está participando. Então, Jackson, muito obrigado. Nós estamos imensamente felizes. Eu vou passar as honras para a Dani, que é uma empreendedora, um exemplo, criou um evento magnífico em São Paulo, que eu fico babando, assim, para participar, tá, Dani? Mas o próximo... 5 e 6 de novembro, próxima edição. Então, já estamos combinadíssimos. E Dani agora vai falar um pouquinho do trabalho dela e apresentar essa mesa maravilhosa para a gente, que é o comportamento do consumidor do futuro, que, na verdade, já é do agora, né? Bom, eu quero começar agradecendo pelo convite. Eu estou numa mesa que eu posso dizer entre amigos e pessoas do qual eu admiro imensamente. Trazer esse tema é muito relevante, não só para o nosso segmento aqui da plataforma Fashion Meet, que é o empreendedorismo de moda, mas eu acho que é relevante para todos. Inclusive, muitas coisas que nós vamos falar aqui, para aqueles que são consumidores de moda, cada vez mais estão conectados à informação que tem por trás do nosso mercado e desejam ter essa informação para depois consumir. Então, acho que a gente vai ter uma troca muito rica, muito especial. E eu, claro, quero começar fazendo as boas novas aqui. Amigucha, boa tarde. Carol Garcia, Ana Paula de Miranda, boa tarde. Edu Mota, boa tarde. Para mim é uma honra estar do lado de vocês aqui, trazendo essa temática, o qual eu acho que vai ter muito assunto para a gente compartilhar. Para a gente começar, eu quero poder apresentar um pouquinho cada um de vocês. Eu não quero ser aquelas mediadoras chatas, jornalistaça, que fica dando 300 mil. Então, eu falo, vamos compartilhar. Carol, eu vou começar por você. Se apresenta para todos os nossos aqui que estão acompanhando. A gente está com quase 100 pessoas e começa a divulgar aí e convidar mais pessoas para estar conectando aqui com a gente. Carol, boa tarde. Gente, boa tarde. Eu quero agradecer não só a Dani e ao Aldos, mas a toda a equipe do Acelera e a esses brilhantes profissionais que estão aqui na mesa comigo hoje, que são amigos de longa data. Eu me sinto muito em casa no Acelera, essa é a minha segunda ocasião de participação, então eu queria
de verdade agradecer vocês por pedir bis, porque a gente sempre acha que assim, aquela novela da Sessão da Tarde não vale muito a pena. Então, eu espero estar trazendo algumas coisas diferentes hoje, falar de outros assuntos. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Garcia, fui muitos anos sócia da Ana Paula de Miranda, sou amiga dela há muito tempo, trabalhei muito com o Eduardo, hoje eu sou vice-presidente do Instituto Vai Brasil, onde o Eduardo é consultor, então a gente está sempre na mesma toada. E quando a Dani criou o Fashion Meeting, eu trouxe para dentro da Belas Artes, eu sou diretora de internacionalização do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, sou vice-presidente da área de design do Instituto Vai Brasil, que fica no Rio Grande do Sul, e coordena uma série de ações na América Latina. Então, hoje eu também quero fazer um jabá, convidar todos para estarem no Ixel Moda, que é o Congresso Latino-Americano das Indústrias Criativas. Esse ano vai ser online, ele é tradicionalmente em Cartagena de Índias, mas esse ano vai ser digital e online, e nós estamos abrindo para as universidades de toda a América Latina a participação dos estudantes. Então, quem for representar uma universidade aqui, tiver interesse em participar, por favor, depois se comunica comigo para que a gente possa abrir, porque é um congresso que movimenta os países vizinhos e a gente quase não sabe nada desses vizinhos. Então, eu sempre trabalhei nesse território, a América Latina é a minha casa, né, o espanhol é quase que um idioma natural para mim, e a minha trajetória, então, é essa, de uma profissional da educação, que trabalha na América Latina, e sou militante do design. Eu não sou designer, eu sou jornalista, mas a gente, quando entra no design, não consegue escapar mais. Aí conhece o Aldo, conhece a Dani, enfim, e a coisa vai enrolando, e quando você vê, você está lá no meio. Hoje eu tenho também uma marca que chama The Flower Punchers, que é uma marca de estamparia manual. Vou falar um pouquinho mais dela depois, mas eu vou passar a bola para os meus colegas, agradecendo muito a oportunidade de estar com vocês e fazer com que esse sábado de sol possa ser um sábado de luz para todos nós. Especial. Dani, é contigo. Edu, passo a palavra para você, designer e consultor de processos criativos na indústria, mas eu quero que você complemente com todas as honras que a gente precisa ouvir de você. Tá bom, Daniela, muito obrigado, viu? Obrigado ao Aldo, obrigado à organização da Acelera. Eu estou super feliz que, como a Ana, como a Carol disse, a gente tem histórico, né? Então, e não é sempre que a gente tem a oportunidade também de se encontrar e pôr as ideias em dia e ainda compartilhar com todo mundo que está assistindo a gente. Estou bem feliz. É a primeira vez que eu participo da Acelera. Eu vou me apresentar, eu sou o Eduardo Mota, da Radar Consultoria, eu venho das artes visuais, fui para a moda e, como disse a Carol, quando o design pega a gente, o design de moda me pegou e me puxou para esse campo, eu estou nele já há um bom tempo. E, com isso, eu tenho esse processo, né, de atender empresas, tanto instituições de ensino, quanto indústrias, quanto varejo, com a minha consultoria, com a Radar. Ela é uma consultoria com um grupo pequeno, uma equipe pequena. A gente tem um grupo de clientes pequenos também, mas que a gente trabalha com eles assim há muito tempo e vai levando esse processo. E, no meio disso, trabalhamos também com muitos projetos especiais, projetos internacionais, projetos nacionais, geralmente na área criativa, às vezes extrapolando um pouco o campo da moda também. Mas é isso, é uma atuação que eu tenho muito gosto, bastante orgulho de desenvolver, porque a gente tenta pautar a ação da gente, né, por uns princípios éticos, por uns princípios mais sustentáveis, e agora sustentáveis em todo o espectro da coisa, né? E agora, nessa situação que a gente está vivendo, de transformação, todo mundo muito impactado por essa situação dramática, todo o mercado mudando, eu acho que esses valores estão mais visíveis, mais presentes. Eu tenho certeza que a gente vai abordar isso na conversa hoje, relativa ao consumo. Estou bem feliz de participar. Obrigado. Bem-vindo, Edu. Ana, querida, administradora pela Universidade de Pernambuco, mestre de administração pela Universidade Federal do Paraná, bem-vinda. A gente está com o áudio da Ana mutado. Liga o microfone. O áudio mutado. É a minha cara fazer isso. Já chegou a pisciana, né? Que vai, boa tarde, e o microfone mutado. Boa tarde para todos.
É um prazer estar aqui, Flavinha, Aldo, tive a oportunidade de estar com eles na pós lá da UniBH, adorei. A Carol, então, é a vida toda, desde quando a gente morava, era vizinha em Curitiba, saía na night, no dia, na tarde. Gente, a gente tem um lugar chamado a Insana Confraria do Café. Pense, para tomar cerveja, o negócio chamava Insana Confraria do Café. E era maravilhoso, com direito até a ficar sentada assim no meio-fio, esperando os bombeiros salvarem o prédio de Carol. Tem história assim, senta que lá vem história, é muita história. Eduardo, fofo, maravilhoso, competente, tudo, trocentos adjetivos, e estou amando a gente estar aqui hoje para conversar um pouco sobre essa questão do consumo, né? A minha história com consumo começa no mestrado, lá na Federal do Paraná, como a Daniela falou. Eu fiz meu doutorado também na área de consumo de moda, lá na USP, na FEA, dentro da administração. Recentemente, fiz o pós-doc aqui no COPEAD, na UFRJ, e novamente consumo de moda, a gente trabalhando a questão da cultura de consumo, fazendo essa relação de cultura e consumo, e nada melhor para estudar, né, nenhum objeto, nenhum fenômeno é melhor para estudar essa relação de cultura e consumo do que o fenômeno de moda, né, que é aplicável a um comportamento compartilhado, né, por um grupo, numa relação de tempo e espaço, e a gente está aqui vivendo uma relação de tempo e espaço muito eu diria que nós estamos vivendo uma aventura extraordinária e que a gente tem que ficar muito feliz por estar vivendo, compartilhar essa aventura extraordinária. A gente pode olhar tudo isso que está acontecendo e ver como uma coisa super negativa, né? Mas o antídoto a gente tira do veneno. Então, a gente está compartilhando uma aventura extraordinária em escala mundial, né? E estamos respondendo, sendo consumidores, produtores, consumidores, cidadãos, né? Refletindo nosso eu no contexto, numa escala mundial. Então, isso é literalmente, né, extraordinário. Atualmente, eu estou numa cooperação técnica aqui na UFRJ, no curso de administração. Minha casa é o curso de design da UFPE, e trabalho na área de pesquisa, consultoria, dentro de consumo, pesquisa, branding, e a gente tem um grupo de estudos de consumo de moda, o GT Consumo de Moda, ele acontece no Colóquio de Moda, a gente vai ter um encontro virtual esse ano, e convido a todos, né, dar uma entradinha lá no site do Colóquio de Moda, da ABPEM, da Associação Brasileira de Estudo e Pesquisa de Moda. Carol também faz parte da ABPEM, somos fundadoras, né, 15, 16 anos que o colóquio vem acontecendo, e é muito importante, nesse momento, a gente parar para refletir sobre tudo, né, agir e refletir essa ação. Então, muito obrigada pelo convite, adorando estar aqui. Bem-vinda, querida. Bom, é a minha estreia no Acelera, eu estou muito feliz de estar do lado de cada um de vocês e tenho certeza que vai ser rico o que a gente vai compartilhar aqui e base para todos aqueles criativos, fashionistas, empreendedores na moda, porque eu tenho certeza que a mente pensante de cada um de vocês e a história mesmo dentro do mercado vai trazer uma troca muito especial. Primeira pergunta que eu quero deixar no coletivo para a gente poder trocar aqui, que eu acho muito interessante, antes da gente falar desse nosso momento e do futuro, da expectativa e analítica de cada um de vocês, o que representa o consumo de moda? Onde ele nasce, na opinião de cada um de vocês? Como ele fomenta e qual é a oportunidade dele dentro, hoje, do mercado, na nossa indústria nacional? Nem vamos falar global, vamos falar aqui do nosso Made in Brasil. Quem se habilita a começar? A pergunta é para os três, eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês.
Ai, que silêncio horroroso. Eu acho que a bola é da Ana Paula, porque a Ana Paula é a grande expert. Ana? Quem está compartilhando a tela? Não mandem nudes, por favor. Sério. Ou mandem. Nada contra. Estão compartilhando telas aí, Ana. Então, Ana, era você que estava compartilhando, Ana? Se for, conta a história dessa tela aí. Não. Eu acho que o mundo já escolheu a Ana. Ana, eu posso compartilhar a sua foto? Pode compartilhar. Não, eu falei que era ela que estava compartilhando, que era uma apresentação. Olha como eu sou tonta. Você conversa aí as máscaras da Ana? Ótimo. Gente, então, né? Eu soube que eu ia ter 15 minutos de fama hoje, e aí eu pensei, qual é a melhor forma da gente conversar, né? Bater um papo esses 15 minutos com vocês e depois escutar os colegas. Não sabia se eu ia escutar os colegas antes ou depois, quem é que ia falar primeiro, porque sempre essa dinâmica é interessante também, né? A gente não saber, eu gosto dessa coisa de não saber. E aí eu me deparei com esse meme. Gente, assim, no nosso contemporâneo está acontecendo um fenômeno assim, maravilhoso, que é essa coisa de produção de meme. Né? A coisa acontece, a gente vê uma notícia e na mesma hora você recebe, né? Você está assistindo o depoimento do político na televisão e na mesma hora você começa a receber um monte de meme que o pessoal já fotografou, já deu print, já fez a historinha, já fez a piada. E o Macaco Simão, né, o José Simão, o jornalista, ele diz que o Brasil é o país da piada pronta. Isso tem um lado negativo e tem um lado positivo, né? É a gente ter essa capacidade de fazer essa piada, esse time, de fazer a crítica, né? Tem uma ironia, tem um sarcasmo, que também é uma coisa muito inteligente. E aí, tem vários estudos agora, várias pesquisas que o pessoal está fazendo, usando os memes como um corpus de pesquisa, né? um lugar de análise. E aí, quando eu vi esse meme, né? Máscaras em outros países, aí aparece, né, o pessoal do Oriente, não sei exatamente onde é que seria isso, com máscaras brancas, né, bem cirúrgicas, e aí bota assim, e aqui no Brasil. E aí a gente vê essa mulher maravilhosa, né, com máscara, vestido e bolsa, combinando a estampa e tal. E quando começou toda essa história lá atrás, a gente começou tendo muito medo, muito receio, como é que ia ser, a gente não ia mais poder sair de casa, e aí para que eu vou me vestir, porque eu estou em casa, ninguém está me vendo, não estou interagindo, e a moda é interação social, a moda é linguagem, a moda é um discurso que eu tenho que fazer. E depois começaram as lives e começaram os home offices, e aí eu comecei a me preocupar com o meu look daqui para cima, né? Hoje mesmo eu botei um brincão, tem que estar um brincão que é para aparecer. Aí o meu óculos já começou a ter outro efeito, e aí a gente eu comecei a receber alguns depoimentos também, era o pessoal dizendo assim, minhas roupas estão com saudade de mim. Gente, essa frase é uma coisa maravilhosa, porque não sou eu que estou com saudade da roupa, é a roupa que está com saudade de mim. Aí a gente começa a ver que nessa relação pessoa-objeto, que a gente colocava o objeto como sendo um instrumento da relação com o mundo, na verdade, o objeto, ele tem uma relação, né? Ele provoca afecções e afetos. A minha relação não é com o mundo, com o objeto como instrumento dessa relação, até como eu costumava pensar, né? Recentemente, nas minhas pesquisas, eu comecei a notar que não, que a gente tem realmente, né, uma ontologia orientada para o objeto, e a gente tem relação com o próprio objeto, e a gente sente esse objeto como um objeto brilhante na nossa vida, né? Que é isso
é toda uma filosofia do Delanda, do Bryant, que diz para a gente, olha, esses objetos brilhantes, eles pulsam, né? Eles emocionam, né? Eles sentem saudade de você, não é você só que sente saudade dele. E aí, esse guarda-roupa que ficou guardando as minhas roupas, ele também guardou a minha identidade, né? E agora, quem sou eu, né? Sou eu que vivia me vestindo para o outro e o outro me definindo, e que eu tenho essa consciência que eu vou ser definido pelo outro como um espelho de mim, como é que eu faço? Que eu estou aqui, né, em casa, sem acessar esse guarda-roupa, que não guardou só a minha roupa, como guardou também a minha identidade. E aí começa esse afrouxamento, né? Não, saia quando for necessário, saia para o trabalho, determinados... E aí, mas use a máscara. E aí, no começo, eu pensei assim, gente, que coisa mais difícil vai ser para o brasileiro usar máscara, né? Porque vai tirar o nosso sorriso, que é uma coisa muito própria da gente, né? Como é que a gente vai viver, né, com esse sorriso escondido, né? E aí eu comecei a ouvir termos como sorrir com o olhar. E aí as pessoas se esforçando, tendo aquela coisa assim, o meu olho tem que brilhar, eu tenho que mostrar para as pessoas com esse olho brilhando, né? Como é que eu me sinto com esse olho brilhando? E aí as máscaras, elas começaram a ter esse entendimento de mostrar a sua identidade, a sua emoção, a sua fé. E aí eu comecei a notar, né, máscaras que falavam de religião, né? Eu vi máscara de escrito fé, até máscara do Zé Pelintra, que é uma entidade da Umbanda. Eu vi máscaras do Coringa, eu vi máscaras de sorriso, eu vi máscaras de gatinho, vi máscaras de gorila, e essas máscaras sendo usadas independente de gênero, independente de raça, independente de credo, sempre usadas como um recurso, né? Um recurso criativo, um recurso para dizer assim, olha, eu estou agora compensando essa ausência do meu sorriso, né? Essa dificuldade que as pessoas vão ter até de me reconhecer, sendo mais criativo ainda em relação a essa máscara. Ao mesmo tempo, a gente viu um desenvolvimento da nossa indústria têxtil, assim, como sempre, né, o brasileiro com uma resposta, não só esse time do humor, mas o time da resposta para o problema, né? Então, a gente viu a indústria desenvolvendo um fio especial que desse essa condição de ser uma proteção maior, a gente acha que não precisa colocar a orelha, que tenha um adesivo, e aí começou a se pensar, e a modelagem, tem gente que tem mais bochecha, menos bochecha, tem gente que gosta de uma coisa mais pontuda, fica mais confortável, e a gente começou a ver que rosto tem forma, que a gente nunca tinha pensado nisso, né? Rosto tem forma? Nunca tinha pensado, porque a gente nunca tinha precisado vestir o rosto. E aí agora, poucos meses depois, a gente tem uma quantidade de opção, né, de escolha em formato, em modalidade, em tipo, em têxtil, em textura, em estampa, em tecidos, né, que eu não sei, né, se em outro lugar do mundo a gente vai encontrar isso. Então, era essa reflexão que eu queria trazer aqui para vocês nesse momento. Era dizendo que a gente pedir para o brasileiro acelerar, nem precisa, porque a gente já nasceu acelerado mesmo. A gente já nasceu acelerado e a gente já entrega tudo com essa nossa condição de prosumer, né? A gente já nasce produtor, um consumidor produtor, a gente vê a situação, a gente vê o problema, a gente, eita, tá baixo astral, então peraí, como é que eu faço para levantar esse astral? Ah, tem essa dificuldade, o que é que eu faço para reverter isso? Tem esse problema, como é que eu faço para dar a solução? E aí a gente viu da confecção
familiar, né? Eu recebi aqui em casa um pacote dos Correios logo na segunda, terceira semana de pandemia, vindo de Recife, de uma das minhas sobrinhas, da Mariana. Quando eu abro, era uma caixa cheia de máscaras que ela tinha desenvolvido na máquina de costura dela, no quarto dela, com os restos de tecido que ela gosta de costurar para ela própria. E aquilo dali me emocionou horrores. E aí depois a gente viu as opções acontecendo, né, no mercado, respondendo, e aí a Mariana ligou para mim e disse assim, tia Paula, foi ótimo naquele momento que a gente teve que desenvolver as nossas próprias máscaras e a gente teve que pensar nisso, mas que bom, né, que a indústria se ligou que a gente não ia ficar fazendo essa coisa caseira em casa, e agora a gente tem um monte de opção, e um monte de opção tecnologicamente desenvolvida, inovações tecnológicas para usar. Então, é isso que eu gostaria de botar aqui na reflexão para a gente, de como é que eu me coloco aqui como criadora, porque eu acho que a criatividade está no design, quando ele pensa um produto como uma solução para um problema, está no jornalista, né, quando ele avalia, analisa aquela situação e traz aquela informação, está no administrador, porque ele tem que pensar uma estratégia, tem que pensar todas as variáveis cruzadas para dar uma resposta para o mercado. Então, a criatividade, ela sempre vai nos salvar. A criatividade e o bom humor, né? O humor sempre salva. Obrigada, Ana. Na sequência, eu quero ter a oportunidade de perguntar para o Edu. Edu, você, dentro dos atuais clientes hoje, dentro da sua empresa de consultoria, o que você tem identificado como o principal analítico entre o que era o consumidor de moda e o que tem como perspectiva de futuro? Qual essa mudança é radical ou você não tem esse encaminhamento como esse consumidor tende a evoluir mesmo depois desse momento pandemia? Perfeito, Daniela. Eu estava aqui ouvindo a Ana, né, e pensando nesses processos todos. Eu vou dar umas voltinhas para chegar onde você me colocou aí. Um assunto que começou a me passar antes de eu pensar no outro, né, nos outros produtores, nos meus clientes, aqueles que produzem, foi que eu também comecei a fazer uma espécie de autocrítica e ver como que eu também produzo, que produto eu coloco no mercado, né? Eu coloco informações, coloco análises, coloco uma série de formatos, né, que a gente dá para o conhecimento, de estratégias, que também são produtos. E, de alguma maneira, nós todos que estamos numa condição semelhante a essa que eu estou descrevendo que eu estou, nós também começamos a produzir da mesma maneira que as pessoas começaram a produzir máscaras, né? Assim, como a Ana Paula bem trouxe, essa coisa da rapidez do brasileiro, da gente ter um monte de solução, da gente trazer um monte de fórmula para o mercado, né? E as pessoas muito interessadas em ouvir essas soluções, né? Assim, todo mundo em busca de soluções mágicas. Eduardo, me dá aí os 3 passos para eu enfrentar essa situação e para eu sair dela, né? Todo mundo muito ligado nos processos de solução das coisas, quando, na realidade, eu acho que nós ficamos diante de uma situação, estamos diante dela, que eu acho ela muito interessante, porque ela é uma situação em que é preciso você zerar o contador, né? Você precisa pôr a coisa lá embaixo outra vez. Lá embaixo, outra vez, nos conhecimentos prévios que você tinha, você vai usar esses conhecimentos como base de experiência, mas daqui para frente você vai ter que inventar tudo de novo, você vai ter que repensar o que você sabia e o que você já fez, recombinado com uma situação absolutamente inesperada, né? E uma situação que tem características muito, como que eu vou dizer, muito distintas, né, daquelas que a gente está acostumada a lidar no universo da moda. Porque ela tem um drama, ela tem um luto, ela tem tensões sociais, ela traz coisas para o primeiro plano que a gente costumava não trazer eles tão frequentemente assim para os debates, para as conversas e para o cotidiano, né? E, ao mesmo tempo, como a Ana também disse muito bem, a gente está diante de uma possibilidade de transformação muito grande. O que eu estou observando
observando assim, no cotidiano dos clientes, nos desafios que eles estão enfrentando, são algumas variáveis curiosas, né? Primeiro foi aquela coisa, quando esse processo começou, assim, a gente praticamente dava para ouvir a mudança do tom de voz que foi preciso adotar para aquele momento, né? Com as sensibilidades muito impactadas, né, pelo que estava acontecendo. Toda a comunicação, o marketing, logo adotou um tom de voz mais baixo, um tom de voz mais calmo. A gente passou a adotar uma estratégia estética de imagens mais de acordo com tons pastel. Começamos a conversar com o cliente de uma maneira mais delicada, pressupondo que ele também está numa situação com uma sensibilidade impactada por tudo que estava acontecendo. Então, houve uma mudança muito grande em termos estéticos de estratégia, em termos de tom de voz, né, que foi muito interessante observar, e também foi uma resposta muito rápida do mercado, né? Todo mundo desenvolveu estratégias de comunicação com o cliente mais suaves, mais delicadas, mais observando a realidade dele. De alguma maneira, esse exercício vai fazer bem também para que as marcas daqui para frente prestem mais atenção, que elas não entrem num processo tão genérico, né? Então, assim, as fórmulas de conversar, não, todo mundo está tendo que prestar um pouco mais de atenção no perfil, né? Nas personas de cliente que são delas mesmas, e não nessas generalizações tão abstratas como estava todo mundo muito acomodado em fazer, de certa forma, né? Algumas variáveis curiosas que tem por aí, que são coisas que encostam diretamente nas coisas que eu gosto de observar e que eu gosto de trazer à tona, porque são umas contradições assim, do universo da moda que eu acho muito curiosas, né? Nós entramos num processo com isso que eu mencionei, né? Você mudar o tom de voz, ter um pouco mais de delicadeza, trabalhar com uma estética diferente de comunicação, de atendimento ao cliente, que também ela moldou, de certa forma, uma linha de trabalho estético que, em dado momento, a gente pode correr o risco de confundir essa estética decorrente disso como uma estética dominante, né? Então, por exemplo, se você está num momento dramático, um momento impactado por acontecimentos difíceis, né, complicados para a sociedade, não é mesmo de bom tom você estar, de repente, usando roupas extravagantes, você está, de alguma maneira, muito efusivo, né? Você baixa o tom, né? Você vai para um outro lado, então há um predomínio de formas nos produtos, que vai para os serviços, mas também vai para os produtos, mais delicados, mais suaves, um outro tipo de tratamento formal. Acontece que essa estética, ela é uma estética que ela é momentânea, a gente generaliza ela, mas ela muda. A moda tem contradições muito grandes e tem pessoas que têm gosto diferente disso. E também há um desejo represado muito grande por alegria, né? Há um desejo represado muito grande por humor, há um desejo represado muito grande por viver intensamente as coisas, né? Então, o que eu estou vendo é um retorno aos poucos, de uma estética mais efusiva, que encosta mais na realidade do brasileiro, que eu estou achando muito interessante de observar. Essa história dos memes, né, por exemplo, se você for para a internet hoje, ver o público jovem e ver como é que eles estão se posicionando, os influenciadores novos que estão surgindo, é muito curioso, né? Porque a roupa de ocasião, na medida em que a gente já não tem mais tantas situações sociais para frequentar, a roupa de ocasião virou a roupa de aparecer no vídeo. Como a Ana diz, a gente está daqui para cima, né? Mas quem é muito jovem ou tem uma linguagem muito voltada para a internet, independente da idade, já descobriu as vantagens disso, já descobriu que existe um figurino para isso, que existe uma maneira diferente de se expressar para isso. Então, há todo um redesenho estético que eu tenho observado com muita atenção, que traz um certo exagero, traz uma certa paródia, uma certa caricatura, e isso no ponto mais alto, mas também recupera um pouco uma estética mais alegre dos produtos, né? Mais positiva, assim. Então, assim, o que eu estava querendo trazer hoje para a conversa é essa história, assim, esse risco que, às vezes, a gente corre de moralizar o consumo, né? No sentido de achar que só uma estética mais modesta, mais contida é sustentável, é adequada, quando, na realidade, isso não é compatível com o que é a moda, né? A moda, na realidade, é um fenômeno diferente disso. Há gostos diferentes em ação e ela cumpre outros papéis do que ritualizar esse momento apenas.
Então, é interessante, a gente já está ritualizando a saída desse momento, né? Ou a evolução desse momento, né? Então, isso é um ponto que tem me atraído, e diretamente no processo com os clientes, que foi a sua pergunta, Daniela, isso tem sido muito presente. Como é que você tem uma série de estratégias, né, de consumo, de modos de consumo, que a gente sabe, a hibridização do digital com o físico, todas essas coisas são pontos importantes para a nossa conversa aqui, mas esse ponto de uma transformação estética dos produtos, né, isso é o que me interessa fundamentalmente, trazer à tona e trabalhar com os clientes hoje, monitorar o que é que a gente está oferecendo, para quem que a gente está oferecendo e como que a gente detecta essa linha de evolução que ela foi disparada e foi acelerada desde que começou essa pandemia. Ela implantou um processo de transformação ainda mais acelerado dentro dos processos de modas do que a gente tinha antes. E aí começam a surgir também outros tipos de contradições. Nós estamos falando num consumo mais consciente, nós estamos falando em uso de recursos, que são preocupações que a gente deve ter, vamos ter, e eu espero que elas cresçam, mas, ao mesmo tempo, os clientes estão sendo desafiados a desenvolver mais novidades, apresentar mais coisas, produzir mais conteúdos, há toda uma aceleração que também tem um impacto nos processos produtivos, também causa impacto no processo de insumos, né? Então, é uma realidade muito complexa que a gente não pode generalizar, nem do ponto de vista estético, achando que simplesmente assumir uma estética mais suave vai ser uma resposta a esse tempo, e também achando que porque a gente está com uma preocupação legítima, né, de trabalhar de maneira mais consciente, que isso vá acontecer inteiramente, né? Eu atendo clientes muito diferentes, e para cada um há um estágio de consciência em relação às coisas, né, de relacionamento com os novos processos que estão surgindo, e eu estou adaptando, né, da maneira que eu posso, contribuindo para que a gente avance em direções melhores, mas a gente está cheio de contradições, possibilidades e contradições. É um momento muito rico. Muito, muito, muito especial. Carol, não tem como a gente não falar nesse momento de análise, inclusive, do que vem a ser o consumo futuro do nosso mercado de moda, sem trazer a tecnologia, que uma pesquisa muito especial do Converge contou que aqui o nível de crescimento foi de 95% da digitalização, então todo mundo teve que ir para o e-commerce. 485%, Dani, no e-commerce. Todo mundo teve uma saída que foi buscar a tecnologia, inclusive na ponta do desenvolvimento do seu produto, não só pensando no custo-benefício, mas estar antenado cada vez mais do quanto a tecnologia e se fundamentar na hora de criar uma coleção em processos mais sustentáveis passou a ser missão de vida para a sobrevivência de uma marca no mercado. Aí eu passo a bola para você para falar um pouco para a gente, porque eu não tinha como não deixar de trazer essa temática, o quanto a tecnologia tem um poder hoje nessa nossa nova fase de consumo, trazer tanto no desenvolvimento de novos produtos mais sustentáveis, mais tecnológicos, mas também na outra ponta, para o varejo, para o produtor, para o empresário no mercado, também acelerar os seus processos. Dani, essa pergunta não podia ser para outra pessoa, essa pergunta é para mim mesmo, né? Porque quem me conhece sabe que eu adoro, eu tenho o pezinho na tecnologia, mas eu queria compartilhar. Eu, diferente dos meus colegas, eu não tenho respostas, eu só tenho perguntas. Então, eu gostaria de pedir para todo mundo botar mais perguntas no chat para a gente engrossar o caldo e retomar um pouquinho do que a Ana falou e do que o Eduardo falou, trazendo também o Jackson para essa conversa. Hoje pela manhã, o Jackson falou uma coisa muito bonita. Ele falou que a pauta agora é sobre pessoas, né? Nós estamos falando de tecnologia aqui. Eu tenho que concordar com ele. E aí, quando a Ana Paula fala das máscaras, que a gente começa a descobrir, por exemplo, que a gente tem rosto, a gente nem sabia que tinha isso, né? Que o rosto tem tamanho. E aí, Eduardo fala, puxa, os clientes são diferentes, eu preciso reagir diferente, porque eles estão trabalhando com um consumidor distinto. A gente começa a personalizar as coisas. Então, eu também vou personalizar a minha resposta, pedindo apoio para minha mãe. Minha mãe tem 86 anos, e hoje eu cheguei atrasada aqui, porque eu fui levar minha mãe para Veneza.
E aí, de Veneza, eu vim direto. Então, como é que eu fui levar minha mãe de 86 anos, que mora em Santa Catarina, para Veneza? Ela é a cuidadora dela. Porque ela estava meio chateada, está em casa, não tem mais o que fazer, já fizemos todo tipo de coisa que a gente poderia para entretê-la. E eu liguei para um amigo meu, que é fotógrafo, que era um influenciador do setor de viagens e turismo, e ele tem uma agência de viagens digital. E nós fomos de manhã para Veneza por meio da tecnologia. Então, as pessoas embarcam, tem alguém em Veneza que os recebe, passeia pela cidade, conversa, isso faz... E aí a minha mãe me falou uma coisa incrível, ela disse, puxa, achei que não tinha mais nada novo para mim, que não tinha nada que eu pudesse consumir. Gente, terminou essa viagem que leva 4 horas, dói a bunda de ficar tanto tempo sentada, ele manda palavras em italiano, ele canta em italiano, tem um gondoleiro que canta, bababá, e é um grupo no WhatsApp, e ela fez 1 milhão de amigos, ela comprou uma passagem para a Sibéria, semana que vem. E ela vai ter que acordar. Ela é a cuidadora dela, para mim, pelo amor de Deus, para de apresentar coisa. É aquele casal, como é que eles chamam aquele casal? Ela tá assim, não para de fazer essas coisas digitais, ela se transformou numa outra pessoa, e daí eu me atrasei para estar aqui, para ouvir tudo que o Jackson tinha para dizer, mas eu cheguei nessa parte muito importante, quando ele fala das pessoas, e realmente, a tecnologia é uma ferramenta, ela só serve quando ela está realmente direcionada para que as pessoas possam usufruir melhor de qualquer momento da vida, não deste momento apenas, porque eu acho que a pergunta que eu digo que eu tenho o tempo inteiro para todo mundo, é que todo mundo diz, depois, pós-Covid. Gente, não tem pós-Covid. Quem que acredita que tem pós-Covid? Vocês acham que o coronavírus não tem parente? Que eles não têm primo, não têm irmão, que não vai aparecer a turma dele para passear por aqui de novo. Já estão os mosquitos da malária picando até a atriz global. Então, assim, com a queima de todas as florestas, todos esses insetos que estavam dentro de um microcírculo vão se expandir, vão chegar no nosso litoral, vão nos picar, a gente vai ter umas doenças diferentes, vai ter umas doenças antigas, extintas. A gente vai se irmanar com os irmãos Vilas Boas na malária. Então, assim, caramba! Né? Não tem pós-Covid. Este é um momento diferente, como o Eduardo pontuou, é um momento para o qual nós temos que nos readaptar, nos reconhecer e tirar forças de dentro da gente para olhar para o nunca mais de frente e dizer que pode ser, que sempre dá. E essa é a característica do brasileiro, que a Ana Paula aponta lindamente, que é a nossa capacidade de olhar para aquilo que é impossível e dizer parágrafo novo. Eu vou me vestir, eu vou fazer da máscara o meu batom, eu vou fazer uma máscara diferente, a Flávia Narrato Roy fazendo com o material dela, que é incrível, todos os meus alunos que produziam, enfim, bijuteria com impressão 3D, todos fazendo uns face shields de desenho animado e se encontrando em videogame, as prostitutas abrindo prostíbulos no Minecraft e trocando por face shields diferenciados. É o máximo quando a tecnologia está a serviço das pessoas, porque dela permite que as pessoas se reinventem, não importa se você tem 86 no interior de Santa Catarina, ou se você tem 20 em Veneza e está fazendo uma graninha recebendo os velhinhos numa excursão digital. E aí eu queria trazer uma futuróloga, eu fui Trend Hunter numa outra vida, hoje eu prefiro ler as coisas que o Eduardo escreve, estudar o que a Ana Paula escreve e tentar entender esse momento presente. Eu já não estou mais buscando as novidades, estou tentando entender o que chega até mim. E aí tem uma pessoa que eu gosto muito e eu tive a oportunidade de estar com ela há 2 semanas atrás, discutindo projetos de um curso com o qual eu colaboro na Central St. Martins, que é o MA de Inovação. Essa criatura se chama Ada Paris e é uma futuróloga de primeiríssima linha, está aí em todos os TEDx, né? E a Ada me fala uma coisa, eu acho que esse momento presente é sobre os não humanos. Falei, cara, eu adorei esse conceito de não humano. O que é não humano? É tudo aquilo que faz a gente ser gente. A música, a arte, a própria tecnologia, a dança. Então, o meu interesse ficou muito mais dividido entre o que as coisas que não são humanas podem se converter em nossa essência de humanidade. E aí, como a tecnologia faz isso? Eu quero contar daí os meus cases, os exemplos do que ela fez na minha vida, porque daí eu não ofendo ninguém, e se vocês não gostarem, tudo bem também. Né? Mas se gostarem, tem aí umas boas alternativas. Então, quando a pandemia começou, eu fui coordenadora há muitos anos e criei um curso de mídias sociais digitais aqui em São Paulo. Hoje dou aula no design digital de novas mídias, enfim, mas eu sou professora no mestrado de economia circular, que é uma outra pegada, e eu estudo o desenvolvimento de materiais, outra história.
Bom, estou em casa com essas missões de dar aula pelo Zoom e não sei o que lá, estudar material. Eu tinha um monte de projetos de pesquisa, todos em laboratório, gente. Os laboratórios estão sendo usados para produzir vacina. Eu recebi uma informação do grant que eu tenho, que eu só posso entrar no laboratório em Londres de novo daqui 5 anos. Enquanto isso, eles estão guardando minhas coisas, porque nesse momento o laboratório é para focar na força-tarefa contra o Covid, e está certo isso. Aí eu comecei a pensar, gente, como é que eu vou fazer minhas coisas, né? A tecnologia vem para nos ajudar. E aí nessa, de novo com o apoio da minha mãe, era aniversário da minha mãe, a Ana Paula participou, que ela gravou um vídeo para me ajudar, minha mãe sozinha para fazer 86, do outro lado do mundo, eu não podia viajar. O que eu fiz? Fiz uma festa digital para minha mãe. E aí criei um bolo de realidade aumentada, liguei para uma amiga que tem um estúdio de realidade aumentada em Milão, ela fez um bolo incrível, com umas orquídeas, o bolo dança, não sei o quê, lançou um filtro no Instagram, que tem o nome da minha mãe, aí chamei uma outra amiga que tem uma academia de ginástica em Arraial da Ajuda, para ela desenvolver um programa de ginástica para velhinha, que eu fiquei pensando, cara, as amigas da minha mãe são tudo velhinha, como é que elas vão participar? Elas não sabem usar o Zoom, nem eu sabia direito naquele momento. Então, criamos uma estratégia de como ensinar elas, tutoriais de maquiagem online, estão todas seguindo todas as influenciadoras de maquiagem, comprando maquiagem loucamente e fazendo reuniões pelo Zoom e fazendo todos os workshops, aqueles do Coursera de graça, aprendendo chinês, mandarim. Elas se redescobriram por meio da tecnologia, se redescobriram como mercado, como possibilidade, como potencialidade. E eu, a partir dessa festa, descobri que tinha um vácuo no mercado. Chamei meus amigos que tinham ajudado a compor a festa da minha mãe e disse, gente, vamos montar uma empresa de festa digital? E nós abrimos uma empresa de ativação de marca digital em 6 países, no segundo mês da pandemia. Hoje eu posso dizer que a gente está muito bem estruturada. Nós fizemos, dentro do Inspira Mais foi nosso cliente, eu espero estar trabalhando com a Dani também no Fashion Meeting, numas ativações que a gente já está bolando aqui. A empresa se chama Clap Clap Celebrations, e nós estamos nos Estados Unidos, onde realmente a gente vai muito bem. Nós começamos em Nova York, já abrimos, por incrível que pareça, em New Orleans, para pensar o carnaval de New Orleans, e todos os looks e tudo mais. Estamos na Colômbia, que é um mercado muito aberto a isso também, o colombiano é muito festivo, como brasileiro, e entramos recentemente no Chile, e na Itália. Então, estamos começando a descobrir também como fazer essas ativações entre países, porque a tecnologia me dá isso. E aí, por conta da Clap Clap, eu descobri o Estúdio Arte, que era essa empresa em Milão, que faz roupas digitais. Eles trabalham para N corporações italianas de moda e fazem desfile em realidade virtual, N coisas bem mais sofisticadas do que o bolinho que eu tinha feito para minha mãe, que eles fizeram assim, em 5 minutos, sentaram, fizeram, mandaram, me deram de presente, nem me cobraram. Quando eu comecei, chama Viajar de Casa, o Alexandre Dizaro, tem alguém aqui falando das viagens da mamãe. Gente, a próxima é para a Sibéria, não percam. Vocês vão encontrar minha mãe lá, se vocês forem. Bom, enfim, falando aqui da Clap Clap, a gente descobriu essa tecnologia com o Estúdio Arte, e o quanto isso pode ser utilizado, é uma tecnologia que vem de videogame, é um programa chamado Clo3, que era um programa para desenhar personagem de videogame, que está sendo aplicado hoje, já tem um desenvolvimento para a indústria da moda, e permite que você crie a roupa sem ela existir, venda a roupa sem ela existir, você vai ter um sob demanda, mas você vai ter uma venda sob demanda, não produz aquele lixo, aquela despesa absurda de fazer coleção de prototipagem, porque só com os 2 dedinhos você mexe, aumenta, blá, 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 e consegue adequar o corpo do cliente. Comecei a trabalhar com o Estúdio Arte para as ativações da Clap Clap, e para relaxar na pandemia, eu tenho um hobby, que é fazer estamparia com flor e martelo. Eu dou uma martelada na flor, extrai a tinta, isso é uma técnica muito antiga, não é nada novo, chama-se flower pounding, mas era uma coisa que eu fazia para relaxar, e um pouquinho antes da pandemia, eu tinha combinado com uma amiga do Rio, a gente ia fazer, foi ela que me ensinou a técnica, Gabriela de Laurentiis, e a gente ia fazer uma exposição numa galeria no Rio, que tinha chamado a gente para expor. Ficamos com metros e metros de tecido parados. Eu falei, onde é que nós vamos guardar isso? Vamos vender. Começamos a vender, descobrimos um mega mercado. Sabe por quê? Que a gente aplica filtro em cima das coisas. Então, o mesmo bolo que eu aprendi a usar com a minha mãe, eu trouxe para as Flower Punchers, hoje a marca se chama Flower Punchers, socadoras de flores, e é uma marca de roupas, é uma empresa colaborativa, de homeware, estamparia e roupas, que inclui
filtros digitais. Então, por exemplo, você compra uma toalha de mesa, se ela seja verde e branco, e a sua louça é amarela, ela vem com filtros de flores amarelas. Então, você vai aplicar, todo mundo que estiver na mesa, põe o celular do lado, vai ver o arranjo de flor no meio da mesa, da cor que você quiser. Então, eu vendo uma toalha e não sei quantos arquivos de filtro para modificar aquela toalha. Da mesma maneira, elas têm trilha sonora. Nós chamamos um coletivo de músicos, de jovens músicos, que desenvolveram a trilha para as nossas peças. Então, hoje a gente tem um collab com esses músicos e já temos uma patente. Todas as nossas peças têm trilha sonora própria, enfim, já estão inscritas no ECAD. Bom, aí a gente precisava de um lugar para vender isso. Não podia ser um Instagram. A gente criou uma realidade aumentada, que é um jardim, onde as pessoas passeiam, veem as nossas coisas, ouvem as músicas e, por fim, podem comprar as roupas também. Bom, esse jardim foi parar num evento na Colômbia, agora vai para a Semana da Moda na China. Por quê? Porque a minha loja é um arquivo. Eu consigo mandar ele para qualquer lugar do mundo. Se eu quiser mandar para uma exposição nos Estados Unidos, eu vou ativar minhas peças de papel, que são peças numeradas, seriadas e menores, e eu consigo vender. Se eu quiser vender só arquivo, eu consigo vender só arquivo de estamparia digital. Se eu quiser vender as peças originais, que daí vão ter todo esse cuidado com as pessoas, porque o restinho da flor vira vela, vira sabonete, vira outros produtos, e a nossa intenção é engajar uma série de ONGs que nós já estamos aqui planejando para capacitar, tanto digitalmente, quanto no fazer de ofício mesmo, artesanal, que nós temos na Flower Punchers, para poder produzir regionalmente. Então, agora, no último Inspirar Mais, eu tive a alegria muito grande da Flávia ter nos convidado para participar do Conexão Criativa, e nós participamos, vendemos todas as estampas para um player peruano, que vai lançar, que vai produzir no Peru e vender, enfim, no mercado de Miami e tal, já capacitando as mulheres nessa região para a gente não ter que mandar produto daqui. Então, por que a tecnologia é legal, gente? Todas essas histórias eu estou contando para vocês, para dizer o seguinte: isso só é possível por conta da tecnologia. Porque a tecnologia faz com que eu consiga projetar um buquê de flores sem precisar cortar as flores, e todo mundo vai ver as flores, e é uma brincadeira. A tecnologia me permite colocar jovens músicos nesse produto, porque eles gravam na casa deles, sobem no SoundCloud, mandam para o ECAD, e eu consigo, por meio de um QR Code, mapear quantas vezes a música foi ouvida e pagá-los por isso. Então, eles acabam tendo uma remuneração, o que é muito difícil no mercado de música, porque a maioria dos músicos tem suas composições, enfim, expostas por aí e não recebe o resultado disso. Eu consigo levar alegria para a vida das pessoas se elas tiverem que ficar dentro de casa, mas eu também consigo construir uma outra casa no ambiente digital com arquitetura paramétrica, se eu quiser. Juntei um time de arquitetos, eu só quero dizer para vocês, a Clap Clap tem 15 co-founders em 6 países. A Flower Punchers tem 3 co-founders, mas uma equipe de mais de 100 pessoas operando em regiões distintas e produzindo por meio da tecnologia. Então, Dani, para encerrar, qual é o papel da tecnologia? É ser uma ferramenta a serviço do homem. O cérebro é seu, a tecnologia você usa como você quiser, mas eu convido vocês a conhecerem as novas tecnologias, porque elas baixam o custo, não são poluentes e permitem fazer o que a Ada Perry chama de design centrado na vida, porque o design não tem mais que ser centrado na pessoa, ele tem que ser centrado na vida inclusive de coisas que não são humanas, na longa vida da arte, na longa vida da música, na longa vida de tudo que traz beleza e bem-estar para nós. Era isso que eu queria dizer. Deixa eu perguntar, como vão fazer? Super. Bom, agora é para a gente pode fazer mais uma pergunta final, acho que a gente teve bastante oportunidade. Aldo, você me libera para a gente, eu sei que a gente já deu o nosso horário, mas eu posso abrir perguntas finais aqui com o público no chat? Com certeza. Então, pessoal, quem quiser perguntar, vocês podem estar fazendo essa troca aqui, trazendo a perguntinha aqui no chat, a gente vai colocar aqui, para a gente ter essa oportunidade nesse tempinho final. Bom, a gente tem pontuado muito
sobre esse presente ser o nosso futuro, ser a nossa próxima geração, que não existe o novo normal, e sim que isso é o nosso modelo normal de sobrevivência nessa terra. E quando a gente fala de consumo, a gente vai ter também um novo olhar para o consumidor. A gente tem falado muito sobre a empatia como um ferramenta de se relacionar com os clientes, diferente da geração robotizada que a gente estava até 2, 3 anos atrás. E eu queria dividir com vocês, para trazer também a opinião de cada um de vocês, como as marcas devem pensar, inclusive, no processo de desenvolvimento das suas próximas coleções, dos seus próximos produtos, em relação a esse nosso momento, que ele já é o nosso presente e ele vai ser o nosso futuro. No processo de desenvolvimento de uma coleção, isso tem valores e tem novos olhares que um criativo deve estar atento? Posso começar? Daí eu passo a bola para o meu... Começando, continuando. Gente, na última edição do Inspira Mais Digital, a gente teve 55 países nos visitando, 40.680 acessos únicos. Sabe quando a gente conseguiria isso sem a tecnologia? A gente não estaria aqui conversando. Então, o que a gente tem é que humanizar a tecnologia. Daí eu quero voltar para o Jackson de manhã e para alguém que estava falando aqui, acho que foi o Ronaldo, sobre a possibilidade de criarmos uma força coletiva, inclusive para comprar insumos, porque a gente vai precisar desse espírito cooperativo, né, de compartilhamento para sobreviver a um momento econômico que não é fácil para ninguém. Eu quero lembrar o que o Didier Grumbach fez na Federação de Alta Costura de Paris, quando ele criou uma ferramenta que se chamava Créateur Industriel. Eu não estou falando para jogar todos os confetes na moda francesa, mas é legal a gente olhar a história. E no Chile, por exemplo, o Chile é um país que não tem indústria mais, a indústria foi totalmente espoliada. Então, o Chile faz a união dos seus criadores, que não são muitos, para fazer compras de produtos em equipe. Muitas vezes eles vão ter o mesmo tecido. E daí eu quero trazer meus alunos do Uruguai, que tiveram que fazer uma coleção no meio da pandemia, fazer um desfile cada um na sua casa. Sabe como eles construíram isso? Com o resto de persiana que eles tinham em casa, com o que estava na mão. Todos nós temos que aprender a usar o que a gente tem de recurso na mão, e isso é a minha fala para os empresários. Então, Dani, respondendo a tua pergunta, o que a gente tem que fazer? Usar o melhor da tecnologia, revisar os inventários, gente. Todos nós temos estoque de alguma coisa sobrando, está usando. Então, revisa seu inventário, olha para a história da moda, porque já temos exemplos de gente que soube superar esses momentos, que eram diferentes, mas, enfim, temos aí um benchmarking para fazer nos nossos vizinhos, nos outros. A gente olha para os países pobres, para os miseráveis. É isso. Será que o consumidor vai querer, de fato, ser mais consciente? Eu acho que não tem outra saída, Aldo. Eu acho que não é uma questão de querer, é imperativo. Se isso vai acontecer rápido, depende de nós. Somos nós que educamos os clientes. Se o seu filho é mal educado, a culpa é sua. Toda vez que a sua sogra reclamar do seu marido, lembre-se que foi ela que educou ele. Então, assim, atenção, gente, nós criamos os monstros, depois, e a gente alimenta. Cabe a nós domesticá-los. O monstro está dentro de você, você faz com ele o que você quiser. Passo para os meus coleguinhas. Ana, passo a palavra para você. Pronto, lembrei de abrir a câmera, o microfone. Pronto, gente, assim, vamos lá. A gente está vivendo um momento, assim, em 2018 eu escrevi um livro com a Isabela Domingues chamado Consumo de Ativismo, porque a gente ouvia muito o pessoal falando de consumidor, né, de consumo, e de ativismo, como se fossem duas coisas diferentes. Ou você consumia, ou você era ativista. E a